Graça e paz. Os irmãos, essa noite, não têm a noção do quanto eu esperei esse dia. O quanto eu orei por esse dia. O quanto eu sofri por esse dia. Poder voltar na minha casa. Aqui nesse lugar, foi aonde eu fiz meu discipulado. Foi aqui. Aquela sala ali, foi aonde eu dei aula para os irmãos que aqui estão. Os líderes de hoje. O meu coração não cabe no meu peito nessa noite. Ver o pastor Lau, pai da Kátia, irmão Pelé. Ver irmã Marina, irmã Zezé. Isso para mim é uma grande alegria. E não poderia deixar de também citar o Alain e o pastor Hildebrando, o qual conheci há muitos anos atrás, na Igreja de Cristo da T63, onde eles nos abençoaram. Um grande homem de Deus, e quero dizer para a pastora e a família que vocês foram um instrumento poderoso nesse lugar. Vocês não têm ideia quanto vocês foram poderosos aqui. O pastor me convidou para estar aqui, e eu digo, pastor Edgar. O pastor Edgar começou a contar a história, mas eu gostaria de dar continuidade. Eu fazia um curso de datilografia no Novo Horizonte, de frente ao hospital, lá o Cais, e sempre que eu passava, eu via esse jovem sentado lá. A Kátia já era minha amiga, nós não sabíamos nada do que era Deus, nem sabia o que estaríamos aqui. A Kátia Soraya frequentava a minha casa, era amiga da minha mãe. E quando eu vim para esta igreja, e logo eu assumi a liderança dos jovens, eu passei e falei, esse jovem aqui, um dia ele vai ser alguém na igreja. Esse jovem aqui, ele tem uma visão de Deus. Esse jovem aqui, um dia ele vai me substituir. E aí passaram alguns líderes de jovens, como o Eliane, como o Euripim, como a Daílson. E quando eu saí, Edgar assumiu a liderança dos jovens. Eu fico feliz em completar 34 anos junto com vocês. Eu fico feliz em completar por tudo que vocês passaram aqui. A noite, ela dura muito tempo para passar, e às vezes nós choramos nessa noite escura. Mas a alegria vem pela manhã por aqueles que acreditam que Deus está no controle do dia seguinte. Nesse exato momento, eu trago um abraço da pastora Alessandra e da Igreja de Cristo de Parque Anhanguera, porque ela faz parte desta igreja. Se tem uma coisa que eu tenho comigo, é nunca negar as minhas raízes. Se tem alguma coisa que eu tenho comigo, é dizer, eu faço parte desta igreja. Eu vi filhos de irmãos aqui nascerem, peguei no colo. Da mesma forma como os meus filhos foram pegados no colo por muitos irmãos que aqui estão. Sabe o que nós estamos vivendo hoje? Nós estamos vivendo hoje uma fase onde é ímpar na igreja. Ímpar. Nós estamos escrevendo a nossa história, assim como Ageu escreveu a dele. Assim como Deus falou para ele, profetiza a este povo.
Abra a palavra do Senhor no livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 7. Obrigado. Eu estou um pouco emocionado porque eu vejo muitos irmãos aqui e isso mexe com as minhas estruturas. Eu passei os melhores anos aqui, da minha juventude aqui. Eu quero dizer para os irmãos que Ageu construiu a sua história. E nesse exato momento nós vamos construir a nossa. Nesse exato momento nós vamos construir algo. Eu gostaria de ligar com você. Eu gostaria de concluir com você que nós não levantaremos, que nós prestaremos atenção nessa palavra, que nós estaremos juntos até o fim, ligados na palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, desde quando eu adentrei a esse lugar, eu chorei. Desde quando eu sentei ali atrás, e quando ia chegando irmão, ia chegando amigos, ia chegando pessoas queridas, o meu espírito se comovia. Vocês não sabem a alegria que eu estou aqui de ver o pastor e a pastora Kátia na frente de vocês. Vocês não sabem o quanto Deus vai fazer aqui. Eu sei que Deus encerrou um ciclo com o pastor Edelbrando, mas agora Ele começa um novo ciclo. E agora nós temos que estar juntos e unidos para dar continuidade a uma história que não começou em mim e nem você. Começou nos antepassados. Que nós não podemos deixar parar. Porque cada um irá encontrar com o Senhor um dia. No livro de Ageu, no capítulo 1, no verso 7, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Eu quero dizer para os irmãos nessa noite, se o nosso coração não estiver na igreja, se o nosso coração não estiver na obra de Deus, em vão estaremos aqui. Porque tudo que colocamos o amor, tudo que colocamos o nosso coração, tudo que colocamos a nossa família, tudo que colocamos a nossa atenção, o nosso foco, faremos bem feito. Nós estamos falando de Ageu, 520 a.C., onde o povo saiu de uma escravidão de 70 anos. Saiu aproximadamente 50 mil. Mas o interessante é que eles voltam para casa e eles começam a reestruturar a casa de Deus. E naquele momento, muitos não queriam reestruturar, construir, fazer novamente. Sabe por quê? Porque achou que a primeira casa construída por Salomão seria maior do que ela. Mas na realidade o que importa nessa noite é a presença de Deus e não paredes. O que importa nessa noite é que quando Deus está agindo aqui, seja através do louvor, seja através do batismo, seja através da bateria, seja através do teclado, seja através do ministrante, seja através da palavra, Deus está curando e realizando milagres nessa noite. Só que nós estamos falando do livro de Ageu, onde o tema desta festa é que nós devemos o quê? Deus que trouxe vida. Se Deus trouxe vida é porque estava morto. Se Deus trouxe vida é porque não tinha felicidade, não tinha alegria. Se Deus trouxe vida é porque precisava, irmãos, de um milagre. Eu quero chamar a sua atenção nessa noite, porque nós não podemos deixar de lado as coisas de Deus. Esses 50 mil homens que voltaram, entenda que eram pessoas importantes para a construção do novo templo. Eles fizeram apenas os alicerces daquele lugar. Se levantam alguns samaritanos, que é uma mistura de judeus com outros povos. Para que vocês vão fazer isso? Vai adorar no Monte Gerizim?
vai adorar, e até hoje no Monte Gerizim tentaram fazer sacrifício. Eu estou falando do ano de 2022, tentaram sacrificar no Monte Gerizim os samaritanos que lá moram. Mas foram proibidos pela polícia. Tentaram tirar o foco do povo de Israel, tentaram não fazer com que eles terminassem a obra. 16 anos depois de Ageu, que profetizou apenas 4 meses, ele profetiza: olha, vocês estão preocupados com as suas casas estucadas, bem feitas, e vocês abandonaram a casa de Deus. Vocês abandonaram o que Deus colocou nas mãos de vocês para reconstruir. Mas eu olho para esta igreja hoje e vejo uma igreja bonita. Eu olho para esse chão e vejo um chão bonito. Eu olho para esse altar e vejo um altar bonito. Eu creio que não é parede nessa noite. Eu creio que é o espiritual. Eu creio que é a alegria que eu pude ver nessa noite. Eu creio que é o amor que eu pude ver nessa noite. Eu pude ver a comunhão, eu pude ver pessoas adentrando, pessoas que querem estar aqui porque amam estar com vocês. Estar com pessoas que amamos não tem preço. Estar no lugar que amamos não tem preço. E eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, Ageu tinha aproximadamente 70, 80 anos de idade, já era velho. Mas ele não deixou de ouvir a voz de Deus e profetizar sobre um povo que estava deixando de lado as coisas de Deus. Eu não estou falando que é vocês, eu estou apenas pregando um contexto histórico nesse momento. Eu não estou falando que esse povo é a igreja de Cristo do Rio Formoso. Mas se algo Deus falou com você aí, você pega, traz para si e diz: eu vou ouvir, eu vou melhorar, eu vou fazer, eu não vou ficar parado deixando os alicerces descobertos. Eu quero falar para você que nesse exato momento, irmãos, depois dessa palavra, eles começaram então a se mobilizar. Cada um começou a se mobilizar, começou a doar, começou a chegar e trazer coisas importantes para o templo. E o interessante é que muitos desanimados. Nós estamos passando por uma época em que muitas pessoas estão desanimadas dentro da igreja. Nós estamos passando por uma época onde as pessoas estão fugindo da adoração. Vocês prestaram atenção no louvor? Muitas pessoas adoram, outras não, outras somem, outras correm. Vocês prestaram, o ministro de louvor aqui contou um testemunho da vida dele particular, de coisas que ele viveu, para chamar a sua atenção para o louvor. E nesse exato momento, irmãos, se você não tiver o foco, se você não tiver o propósito, se você não tiver a comunhão e a união, você está deixando melhor a sua contribuição no reino de Deus. Quando o arqueólogo chega em Israel, ele encontra lá aqueles monumentos, aquelas colunas, e geralmente tem o nome de aquelas famílias nas colunas. Você sabe por quê que se colocava o nome daquelas famílias na coluna? Era para que todas as pessoas que adentrassem o templo ficassem sabendo que a sua família contribuiu para aquele lugar ser construído. Nesse exato momento, eu posso falar algumas coisas que eu fiz neste lugar, porque eu tenho uma história aqui. Mas eu creio que não vai te edificar isso. Mas você pode começar a sua história hoje. Mas você pode começar a contribuir hoje no sentido, não financeiramente que eu estou falando, mas você fazer algo diferente. O financeiro é algo que vem junto, por amor. Eu quero dizer para você que esse povo desobedeceu algo muito importante, eles eram escravos. Vocês viram a tática do rei quando libertou eles?
o rei Dario. Eles liberam, mas continuam cobrando imposto. Vai, constrói o seu templo, constrói a sua igreja, mas continue pagando os impostos. Cresçam, prosperem, mas continue pagando imposto. Será que hoje o nosso sistema é semelhante a algumas coisas? Eu quero dizer para você que o livro de Ageu traz 4 mensagens. E a primeira eu termino aqui. Eu quero continuar com você na segunda mensagem que o livro de Ageu traz. Leia comigo, capítulo 1, no verso 13. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Nesse exato momento, ele deixa aquela mensagem conclamando o povo para construir, e agora começa a animar o povo dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Naquele exato momento, o povo que estava amedrontado, o povo que estava com medo, o povo que não queria construir, ouve do profeta e ele recebe uma autoridade: Deus está conosco. Eu quero dizer para a igreja nesta noite: Deus está com vocês. Deus é com cada um de vocês que está aqui hoje ouvindo esta palavra. Não tenha medo de construir a sua história na casa do Senhor. Se não fosse assim, essa igreja não existiria. Deus trouxe-nos até aqui no dia de hoje. O compromisso de Deus sempre foi o mesmo: nunca te abandonarei. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Deus nunca vai mudar. O homem muda. O homem muda de roupa, o homem muda de setor, muda de casa, muda de conta bancária. O homem muda de carro. Mas Deus nunca muda. A palavra de Deus sempre será fiel. E a palavra de Deus nunca vai mudar para os seus servos que estão aqui nessa noite. O povo, depois que saiu da escravidão, cumpriu a sua parte com Deus? Não. Muitas pessoas daqueles queriam voltar, irmãos. Muitas pessoas daqueles judeus que foram escravos tinham cargos importantes. Muitas pessoas daqueles 50 mil judeus não queriam nada com a casa de Deus. Sabe por quê? Porque eles estavam, irmãos, construindo uma casa muito importante para eles. Mas o seu Deus não tinha nem teto. E Deus é maior do que a igreja. Deus é maior do que o seu povo. Deus é maior do que tudo que possamos imaginar. Só que tem pessoas, quando estão na desobediência, não entendem isso. Tem pessoas que estão na rebeldia que não entendem isso. Tem pessoas que se afastam de Deus porque não entendem isso. Nós estamos falando agora para uma igreja, um povo, homens e mulheres importantes que saíram com a responsabilidade de levantar com sabedoria, trabalhar com as mãos, trabalhar com tradução, trabalhar com muitas coisas que poderiam fazer. Importante. Mas eles disseram: não, eu não quero. Eu quero falar para você que muitas pessoas colhem aquilo que plantam, amém? E exatamente disse isso no livro de Ageu. Você planta e não colhe. Você semeia e também não colhe. Você recebe um salário e o saquitel está furado. Sabe por quê? Desobediência. Você tem sede e não se sacia. Você veste uma roupa e você não se cobre do frio. Sabe por que isso? Porque a mão de Deus está agindo contra todos aqueles que desobedecem. Deus não tem compromisso com a desobediência. Deus prefere recolher os seus servos do que deixar ficar em desobediência e perder a salvação. Será que eu estou falando mentira aqui, irmãos?
Às vezes temos que aprender com sofrimento, às vezes temos que aprender com lágrimas, às vezes temos que aprender, irmão, com a dor. Sabe por que isso? Porque Deus tem misericórdia, e as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Eu encerro essa segunda parte nesse momento. Eu entro para a terceira parte do livro de Ageu. E eu quero falar com os irmãos no capítulo 2, no verso 4, se você puder acompanhar. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforce-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Mais uma vez o Senhor encoraja eu e você a trabalhar e a esforçar nas coisas de Deus. Mais uma vez o Senhor nos encoraja dizendo: não fique só olhando, não fique parado, não fique murmurando, não fique criticando. Eu quero dizer para você, eu falei essa palavra para o pastor antes de adentrar. Você só aprende a pastorear pastoreando. São dificuldades, tanto na família, quanto no casamento, quanto em casa, quanto na frente da igreja pregando. Porque somos os espelhos, somos pessoas falhas, somos pecadores, somos pessoas que precisamos de ajuda, precisamos de amigo, e muitas vezes não temos. Muitas comparações com o templo antigo. A igreja antiga era melhor, o pastor antigo era melhor. Cada um teve o seu momento, cada um teve a sua felicidade, cada um teve a sua unção, cada um teve o seu momento de Deus estar agindo. Agora, viva o seu momento, faça a sua história acontecer. Eles estavam preocupados, irmãos, do tamanho do templo. Eles estavam preocupados com o glamour. Eles estavam preocupados se a glória de Deus ia encher aquele lugar. E Deus traz uma palavra: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Você sabe por que a glória da segunda casa será maior do que a primeira? Porque Deus habita em você. Deus está aqui nessa noite, Ele se move em você. Nesse exato momento, Deus fará tremer os céus e a terra. Nesse exato momento, eu profetizo sobre vocês. Eu profetizo uma palavra aonde vocês abalarão os alicerces desse lugar. Eu profetizo sobre vocês que farão a diferença. E digo mais, muitas pessoas retornarão para esse lugar. Sabe por que retornarão? Porque a alegria, o amor, a comunhão, a obediência, o mesmo propósito, o mesmo coração, a mesma vontade de servir a Deus, a mesma vontade de fazer as coisas de Deus acontecerem. Ninguém se considera melhor do que o outro. Se é para lavar um banheiro, que lave o banheiro. Se é para capinar um quintal, que capine o quintal. Se é para trocar uma telha, que troque uma telha. Não duvidem. Não duvidem em vossos corações nessa noite. Lembre-se de quando vocês saíram do Egito. Agora eu digo o mundo. Lembre de quando vocês saíram do Egito. E Deus teve a ideia de morar no meio do povo. Moisés tinha que falar para o povo, ele tinha que subir a montanha. E ele ouvia de Deus e descia e falava para o povo. Mas Deus falou assim: olha, esse povo quer adorar um bezerro de ouro. Eu habitarei no meio desse povo. Construa uma casa, uma tenda, e eu habitarei no meio do povo. Deus assim já estava dizendo: eu habitarei no meio do povo, que habitará em nós,
como igreja. Nesse exato momento, eu quero dizer para os irmãos desse momento, Jesus voltará para buscar a sua igreja. E eu e você somos essa igreja. Deus encherá esse lugar de glória. Deus encherá esse lugar de poder de Deus, de cura de Deus, de testemunho de Deus. Milagres acontecerão nesse lugar. Me contem depois. Pessoas virão de todos os lugares. O Espírito Santo soprará o nome de vocês nos 4 cantos de Goiânia. Mas vocês têm esse foco mesmo? Vocês querem isso? Vocês estão buscando isso? Vocês estão preparados para isso? Então não se preocupe com as vossas casas. Se preocupe com a casa de Deus. Nesse exato momento, eu termino a 3ª mensagem do livro de Ageu. E passo para a última mensagem, porque ele é dividido em 2 capítulos, mas também em 4 mensagens importantes para o povo. E no capítulo 2, no verso 23, eu gostaria que você acompanhasse comigo. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, te tomarei, ó Zorobabel, filho de Seatiel, servo meu, diz o Senhor, e te farei como um anel de selar, porque te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te escolhi, servos meu. E com um anel que significa autoridade, Ele colocou vocês nesse lugar para dar continuidade à obra de Deus. Deus abalou os céus e a terra. Deus moveu pessoas. Deus recolheu pessoas. Deus trará pessoas. Deus curará pessoas. Deus levantará pessoas. Uma nova história Deus começa na vida de vocês a partir de hoje, porque é mais um ano que se inicia. Se unam, se protejam. Lutem pelas mesmas batalhas. Uma igreja dividida não prospera. Sejam fiéis uns com os outros. Deus habita no meio de vós. Recomeçar as suas vidas sem esquecer a obra de Deus, irmãos, é muito importante. E eu gostaria de fazer conforme Deus falou comigo quando eu estava preparando essa mensagem. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Nesse exato momento, Deus chama Zorobabel, príncipe que é da descendência de Davi. Eu gostaria que os irmãos colocassem um fundo musical para mim. Nesse exato momento, Deus escolheu aquele homem e falou: olha, o desejado de todas as nações virá da sua descendência. Nessa noite, eu quero dizer para você, eu não sou nada, eu sou falho, eu sou um pecador. Mas o Senhor me trouxe uma autoridade para entregar para os irmãos nessa noite. E se você prestar atenção, tanto no começo desse livro, ele é bem claro quando ele diz: Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Vocês dois têm a responsabilidade de levar o meu povo. Vocês dois têm a responsabilidade de construir a igreja. Foram 3 levas, depois Esdras, depois Neemias. Mas entenda que nessa noite, o Senhor, através do livro de Ageu, também através do que eu estava orando e pedindo a Deus uma palavra para tocar o coração dos irmãos, e o Senhor vai lá e chama o filho da Roseli e do Antônio, vai lá e chama a filha da Ana e do seu Amacildo, também conhecido como Pelé.
a cabeça deles. E eu convido o pastor e a pastora Kátia aqui na frente. Para que Deus possa selar essa festa através dessa palavra. Aqui está o óleo. Estenda suas mãos. Porque Deus levantou esse casal para liderar, para abençoar, para ir à frente, para não deixar o povo desanimar, para não deixar o povo voltar para suas casas. Segura nas mãos deles, em nome de Jesus, e corra para os braços de Deus, corra para os braços do Pai, porque Deus é com eles, Deus é com vocês, e eu abençoo vocês em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, pastor, Pai da pastora Kátia, em nome de Jesus, ó Pai, firme no Senhor, que eles fiquem os pés, a estaca do Senhor, meu Pai, em nome de Jesus, e comecem em toda a obra, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, te adorarei, adore ao Senhor, meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Nós adoramos nessa noite. Esse é quem tu és. Em nome de Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Glória a Deus. Eu encerro essa palavra dizendo: o Espírito Santo de Deus se move em nós. Ele está aqui nessa noite. E Ele falou com você. Ele falou com você porque eu sei. Ele falou comigo lá em casa. Eu apenas obedeci o que Ele mandou. Agora é com vocês. É com esse casal. É com esta igreja. E que a obra de Deus não pare. Em nome de Jesus.